Música
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúdo também os nossos queridos ouvintes, nossos queridos que estão assistindo a nossa transmissão ao vivo deste culto de ensino e oração nessa quarta-feira. Seja bem-vindo ao nosso culto. Nós somos a Assembleia de Deus em Senador Guiomar, Ministério Rio Branco. Hoje, mais um culto de quarta-feira, um culto de ensino e doutrina da Palavra de Deus. E já vamos iniciar o nosso culto de hoje com uma oração. Aqueles que puderem estar de pé, você que está no seu lar, puder estar em pé, sinalizar esse período de oração, ore conosco, querido. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Agradecemos, Deus, por essa vida, Senhor, por esse dia de vida que o Senhor nos entregou, Senhor. Ficamos felizes pela presença do Teu Santo Espírito no nosso meio, Senhor. Ficamos felizes pelo ar que respiramos, pelas bênçãos, pelas vitórias que o Senhor tem nos concedido, e pela vida e pelo caminho de vitória que o Senhor tem nos prometido e tem traçado para nós desde a fundação do mundo. Ficamos felizes pela Tua santa presença no nosso meio. Ficamos felizes e somos gratos pelo crescimento da Tua igreja, pelo crescimento, Senhor, das obras dessa congregação, desta igreja, Senhor. Nós agradecemos e pedimos, permaneça conosco no decorrer deste culto, que vidas sejam impactadas e transformadas mediante a Tua santa palavra. Pedimos, Deus, que as palavras, os hinos que serão entoados e serão declarados aqui hoje, Senhor, seja para o engrandecimento do Teu santo nome, Deus. E nós dedicamos este culto a Ti, Senhor. E por isso nós agradecemos no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora já vamos ouvir o nosso querido Diácono Gedaías cantando 2 hinos para nosso devocional. E logo após, já passamos a direção dos trabalhos para o nosso querido pastor Josué Honorato. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor nessa noite com o hino de nossa harpa de número 300. Número 300 da nossa harpa cristã. Número 300. Jesus sim vem do céu em glória, Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar.
Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador da glória. Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos. Jesus ainda tem a luz da manhã raiar, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos. Jesus ainda tem a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformadas. Glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos. Jesus ainda tem a luz da manhã raiar, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos. Jesus ainda tem a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, sim é pra adoração, daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Da glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos. Jesus ainda tem a luz da manhã raiar, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos. Jesus ainda tem a luz da manhã raiar. Vamos louvar ainda o número de 192. 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o grande que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos
Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, temador, bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça e tal, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém. Amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, agradecendo a Deus por mais este dia que o Senhor tem nos dado e esse momento de estar na casa do Senhor. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, irmão Jonathan, que iniciou o culto, é o responsável para levar Jesus até a sua casa. Ele que comanda as redes sociais aqui da nossa igreja, né? Então, queremos agradecer que ele fez aqui o início, a abertura do culto. E agora nós vamos tirar um período de oração de joelhos. Você que está no seu lar, que está nos acompanhando e quiser se ajoelhar junto conosco, nós estaremos orando um pouco de joelho, alguns minutos. Depois vamos ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus. Então, eu peço que os irmãos continuem orando pela minha irmã, que está viajando para São Paulo a tratamento de saúde. Graças a Deus já está bem melhor. E a palavra do médico foi muito boa. Ele disse que vai deixar ela com saúde, vai voltar com plena saúde, vai voltar ao estado normal dela. Que ela está enferma desde quando começou essa pandemia. Ela ficou muito preocupada, com muito medo de tudo. Isso foi se agravando. O certo é que faz mais de 6 meses que ela estava tratando e nós preferimos procurar um especialista. E Deus tem abençoado, ela já está melhor. E peço que os irmãos orem também por várias pessoas enfermas. A irmã missionária Rosângela colocou no grupo da igreja até vários pedidos de pessoas. O ciclo de oração está com dois horários de oração por dia, pela manhã e à noite, né? E tem vários pedidos aí no grupo. Vamos apresentar aqueles pedidos e o Senhor é poderoso para responder as nossas orações. Tem mais algum irmão que deseja pedir oração? Tem algum pedido especial dos que estão aqui presentes? A irmã Stefa está pedindo oração ali. O Senhor conhece cada pedido. Vamos dobrar o nosso joelho então e vamos buscar ao Senhor. De joelho é melhor, né? Vamos aproveitar para agradecer muitas bênçãos que o Senhor tem dado, a nossa saúde, a paz, esse local aqui que o Senhor nos deu para adorarmos a Ele. Dobre o seu joelho e fale com o Senhor. Eu disse dias atrás que a única maneira de vencer este mal que está assolando a terra, o Covid-19, é se humilhando nos pés do Senhor. E aproveite este momento para se humilhar aos pés de Cristo, apresentando a Ele as suas necessidades, apresentando a sua família. Bismarck, traz água para nós, que hoje eu não trouxe a minha garrafinha. Traz uns 2 ou 3 copos, põe aqui, que eu consumo bastante água. Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Querido Deus, obrigado, Senhor, por este momento na Tua presença. Aqui estamos para Te adorar, para buscar a Tua face e queremos nos aproximar mais de Ti. Querido Deus, venha abençoar a Tua igreja que se reúne nesta noite, Senhor. Em um pequeno número, Senhor, mesmo porque respeitando as leis vigentes, o decreto do governo, Senhor,
E agora, Pai, surgiu esse outro novo decreto, declarando situação de emergência em vários municípios do Acre. Meu Senhor, vem abençoar o teu povo, Senhor. Abençoando, Pai, as autoridades do nosso estado. Abençoando aqueles que estão lidando diretamente com as pessoas que estão alagadas, pessoas que estão enfrentando problemas difíceis de doença, a dengue, a covid e muitas outras doenças, Senhor, que aparecem nessas épocas de chuva. Pai querido, nós oramos por aqueles que às vezes têm tão pouco, Senhor, e às vezes ainda perde quase tudo que tem com as enchentes. Querido Deus, vem abençoar, Pai, vem diminuir o sofrimento deste povo e trazer um pouco de paz aos corações. Meu Senhor, te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua conosco, Pai.
querido Deus, quero te agradecer, meu Senhor, porque tem nos dado, Senhor, este momento para estar na tua casa. Quero louvar e bendizer o teu nome, Senhor, porque tu és bom e as tuas misericórdias, Deus, elas duram para sempre. Assim, meu Senhor, vem nos abençoar na continuação deste culto, ouvindo a oração dos teus filhos, Senhor. Responde cada pedido que foi feito nesta noite, Pai. E assim, Pai, consola aqueles que estão aflitos. Traz paz, Senhor, a cada vida que está aqui e que nos ouve através, Senhor, desse sistema de comunicação. Bom Deus, obrigado e continua conosco, Senhor. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, eu quero convidá-los a estar em pé para nós lermos a palavra de Deus. Aproveitando que a missionária Débora já está aqui, eu vou pedir para ela nos conduzir na leitura Hoje nós estaremos iniciando a leitura de 1 aos Coríntios. Na última quarta foi lido o capítulo 16 de Romanos e hoje a gente inicia na carta de Paulo aos Coríntios. E a missionária Débora nos conduz nesta leitura. E eu vou fazer assim, para que quando a gente lê só com um microfone, quem está em casa perde parte da leitura. A missionária Débora lê um versículo e eu leio o outro junto com a igreja. Vocês entenderam? E assim quem está em casa não perde a leitura. Tá? 1 Coríntios 15, aliás, capítulo 1. A Débora lê os versículos ímpares e nós leremos os pares. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura, amém? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós? De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Caio. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfano. Além destes, não sei se batizei algum outro.
Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Iremos orar pela leitura da palavra. Aqueles que chegaram após a primeira oração podem pedir oração em seu favor, fazendo sinal com a mão. Nós iremos apresentar os amados irmãos. Amém? Grandioso Deus, Pai amado, nós te rendemos graça, Senhor, te rendemos louvor por tua fidelidade, por este privilégio, Senhor, de estarmos nesta casa de oração, neste lugar, Senhor, separado para te adorar, separado para entrar em comunicação contigo, Senhor, em linha direta, porque a tua igreja te busca, Senhor, neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é viva, eficaz, poderosa em nossas vidas. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor, que até aqui chegaram nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, dá uma resposta para os teus filhos. Eles estão ansiando pela tua presença, Senhor. Que nós venhamos a sair daqui mais cheios de ti, da tua palavra, avivados, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Nós te bendizemos, meu Deus, por este privilégio que nós temos de poder entrar na tua presença, a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, a te clamar e podermos, ó Pai, ouvirmos a tua voz, a tua palavra falando aos nossos corações. Muito obrigada, Senhor, por este momento tão especial. Continua, Senhor, em nosso meio. Fica à vontade. Em nome de Jesus, nós te damos graças por tudo. Amém. Glória a Deus, amado. Podeis assentar, amados. Nós queremos dar oportunidade. Não sei se é Stephanie. Está pronta para cantar, Stephanie? Diaconisa Stephanie. Então vai louvar ao Senhor. Enquanto ela louva, nós vamos recolher as nossas ofertas e dízimo para a casa do Senhor. Aí o Gedaías vem junto, depois ele já canta mais um hino também, né? Vamos ouvir então esses dois hinos para a glória de Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Cumprimento a igreja, Pai do Senhor, com o hino de número 526. 526. Grandioso és tu.
Cumprimento a amada igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Mesmo antes que você nascesse, te chamei de filho. Antes que você fosse gerado, eu te conheci. Te formei no ventre, te dei vida desde a semente. Sem haver figura congruente, te estabeleci. Você foi caçado como presa pelo predador. Eu me fiz escudo e protetor de forma intransponível, pra tocar e destruir quem amo, por mim tem que passar. Te esquecer e te abandonar, meu filho, é impossível. Essas batalhas e provas que vêm parecem más, mas no fundo são bens. Com a borboleta dá pra entender que o casulo precisa vencer. Se no limite você se encontrar quase anulado e sem respirar, eu entro em cena, te estendo a mão para te levantar. Filho, eu te amo, não te esqueci. Quase que a morte ceifa tua vida, mas te protegi. Filho, não chores, volte a acreditar. Você já veio até aqui, vai, mas essa superar. Mesmo antes que você nascesse, te chamei de filho. Antes que você fosse gerado, eu te conheci. Te formei no ventre, te dei vida desde a semente. Sem haver figura congruente, te estabeleci. Você foi caçado como presa pelo predador. E eu me fiz escudo e protetor de forma intransponível, pra tocar e destruir quem amo, por mim tem que passar. Te esquecer e te abandonar, meu filho, é impossível. Essas batalhas e provas que vêm parecem más, mas no fundo são bens. Com a borboleta dá pra entender que o casulo precisa vencer. Se no limite você se encontrar quase anulado e sem respirar, eu entro em cena, te estendo a mão para te levantar. Filho, eu te amo, não te esqueci. Quase que a morte ceifa tua vida, mas te protegi. Filho, não chores, volte a acreditar. Você já veio até aqui, vai, mas essa superar. Você já veio até aqui, vai, mas essa superar. Amém. Glória a Deus, né, amados? Graças a Deus que nós temos uns cantores que louvam ao Senhor aqui. São verdadeiros adoradores do Senhor nosso Deus, né? Está conosco o pastor Teixeira, né?
que é o vice-dirigente ali na Rocha Eterna, e a diaconisa Suzana. Teixeira quiser sentar conosco aqui no púlpito, né? Pelo menos faz a nossa segurança, né? Tem que ficar sozinho. É um guarda de Israel aqui do nosso lado. Então, é um prazer recebê-lo hoje no nosso culto, Teixeira. Sabemos que não é obrigação dos que trabalham nas congregações estar no culto de quarta-feira aqui, mas os que quiserem vir são sempre muito bem-vindos, né? É importante estar sempre na presença do Senhor. Quando a Jocília era do tamanho da filha do Teixeira, eu congregava numa igreja lá em Brasília, e eu sentava, os irmãos eram de um lado e as mulheres do outro, né? Aí a Jocília ficava correndo, da agenda assim para mim. Aí o pastor dizia: esses pais não sabem cuidar dessas crianças, não? A gente colocava ela no colo, ela se escorregava assim, corria, ela aguentava a mãe dela. Era o culto inteiro, assim, ó, cada domingo. Que a gente saía aos domingos, na semana ficava a semana toda na academia, né? Não tinha liberdade para sair. E no domingo a gente estava no culto. E era uma bênção. Glória a Deus. Amados, tem alguém que hoje queria contar um testemunho? Eu não sei se tem alguém. Na quarta-feira a gente costuma dar oportunidade. Alguém recebeu uma bênção e queria contar hoje, tanto para os que estão aqui, quanto que estão assistindo aqui pelas redes sociais. Tem não? Então nós vamos meditar na palavra. Está conosco também ali o João, né? É João, né? João Paulo, ele esteve conosco aqui, depois viajou para Brasília, tratamento, né? E hoje está conosco aqui. Seja bem-vindo, João Paulo. Prazer recebê-lo aqui, tá? E seja bem-vindo, e a hora que quiser vir, é sempre bem-vindo em nosso meio. Deus te abençoe. Queridos, eu queria ler com vocês Mateus, capítulo de número 5, do versículo 43 até o versículo 48. E eu vou querer comentar cada versículo, comentar um pouco, né, de cada versículo, que preparamos uma palavra para entregar à igreja nesta noite. E começando com esse texto, tá? De Mateus 5, 43 a 48. Pode tirar a tampa já. Eu tiro. Vamos ver o que diz a palavra? Só para situar um pouquinho diante do que a gente vai ler, nós estamos vivendo a dispensação da graça, né? A dispensação da graça, ou a dispensação do Espírito Santo, onde o relacionamento de Deus com cada um de nós, Ele nos trata como sendo o sacerdote seu, conforme Ele está lá parece em 1 de Pedro 2:9, né? Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E aqui Mateus 43, Jesus estava trazendo ensinamento aos seus discípulos acerca do reino de Deus, para eles e para nós também, né? Acerca do reino de Deus, como fazer para herdar o reino de Deus. Vamos ler então? Vamos ler todos juntos? Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Até aí
Então a palavra que nós temos escolhido para ler nesta noite, queridos, o que o Senhor Jesus veio trazer para nós, o que Ele espera de nós, é bem mais do que Moisés esperava do povo que saiu com ele lá do Egito. Porque quando o povo saiu do Egito, o povo estava tão afastado de Deus, que muitos deles nunca tinham ouvido a voz de Deus, nunca talvez tinham um relacionamento com Deus. Mas a Bíblia diz, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então, amados, na lei era mais ou menos isso aí, ó. Põe o primeiro dos versículos, o versículo 43. Diz na minha versão: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então na lei era mais ou menos assim, amava quem os amava. E no mundo é mais ou menos assim, né? A pessoa ama quem ama ele, quem trata bem, tratou mal, diz por mim, ainda tem até uns que diz, por mim é por cima da pausada. Se Deus vai levar, não é? Mas, amado, para quem quer ir para o céu, não é assim. Para quem ir para o céu, é diferente. Aí começa no versículo 44, né? Olha como é diferente. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Nesta versão é quase semelhante assim, mas eu digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, igualzinha, né? Então, amados, tem alguém lhe perseguindo? Ore por ele. Não dá para jogar praga. Crente não joga praga. Crente não maldiz. Você lembra o que disse Tiago? De uma mesma fonte não pode sair água saloba e água doce. Só vai sair de um jeito. A não ser que Eliseu esteja por lá, né? Para jogar sal na fonte e mudar o sabor da água. Mas é assim que acontece também com quem se converte, com quem quer ir para o céu. Se só sair a palavra amarga, se só sair a maldição, mas hora que tem uma transformação por Jesus Cristo, hora que muda o seu alvo, porque o homem, antes de conhecer a Deus, qual é o alvo do homem? É ganhar dinheiro, construir uma família, gerar filhos, ter uma boa casa, um bom transporte. É um alvo totalmente material, não é verdade? Mas quando ele se converte ao Senhor, a fonte que podia ser só de água saloba, passa a gerar água doce, passa a dar frutos dignos de arrependimento. Então, para quem quer ir para o céu, mudou a maneira de ser, mudou as atitudes, mudou as palavras, mudou o gesto, mudou até a vestimenta. Eu não estou aqui pregando contra a vestimenta A ou B, eu digo que é diferente. É diferente, não estou condenando, que não vou falar aqui sobre uso e costumes, né? Mas a vestimenta do salvo é diferente. Só vou dizer assim, acho que dá para entender, né? Eu sou de uma época, a Débora, a Genelci, que está há muito tempo, de primeiro pregava muito sobre uso e costume. Hoje em dia a gente não costuma pregar muito nisso, porque a pessoa já tem uma maturidade, cada crente já deve ter maturidade de saber como deve se vestir. Então não vou entrar nesse mérito. Mas eu estou dizendo que quem quer ir para o céu, até o andar é diferente, né? Os gestos são diferentes, as palavras são diferentes. Se é uma fonte de água boa, tem que sair coisas boas. Não pode uma hora abençoa, outra hora amaldiçoa. E eu digo a vocês que tem muita gente pregando um evangelho adulterado por aí, não é aqui na nossa igreja não, tá? Entendam assim. A gente vê pessoas pregando um evangelho adulterado, que uma hora está abençoando, e aí estabelece determinado alvo, se você não cumpre, ele te amaldiçoa. Você não trouxe aquele tanto que era para trazer, a maldição vai estar sobre a sua casa. Não é assim, gente.
O evangelho que Jesus ensinou é o evangelho que abençoa, é o evangelho que agrega, é o evangelho que compartilha, é o evangelho que ama, é o evangelho que ajunta e não espalha. Entendeu? O que Jesus nos ensinou foi isso aqui. Se o mundo aborrece os seus inimigos, mas para quem quer ir para o céu é diferente. Tem que amar o inimigo. Isso são palavras de Jesus. Tá? O próximo, Jonathan. 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre o justo e injusto. Então você tem que amar até aqueles que te aborrecem, te caluniam, para ser filho de Deus. Quem é que vai para o céu? Os filhos de Deus. Então, se nós estamos aqui porque queremos ir para o céu, então vamos agir como filhos de Deus. E o filho de Deus ama. O filho de Deus é diferente. O filho de Deus, ele lembra que ele não é melhor do que o ímpio. Amados, quando Deus criou o homem e colocou na terra, ele sabia que tinha uns que iam obedecer a sua palavra e outros não iam obedecer. Na sua onisciência, Deus sabia disso. E ele sabe que em nossos dias tem gente assim. Mas nem por isso Deus discrimina. Nem por isso Deus manda bênção só para quem é crente. Ora, na minha rua agora só vai chover, na minha casa. Nas outras casas vai ficar seco porque eu sou crente, sou obediente a Deus, os outros não são. Não é assim. Deus ama a todos. É claro que Ele aborrece o pecado daqueles que estão pecando costumazmente. Deus está aborrecendo esse tipo de gente. Mas nós temos que entender, a chuva de Deus, a bênção de Deus, cai sobre os bons e sobre os maus. Você lembra o que Jó disse? Ora, nós aceitamos o bem que vem de Deus, não vamos aceitar o mal que vem dele também? Eu disse aqui dias atrás, que para vencer o Covid-19 só temos uma maneira, é se humilhar perante Deus. Essa é a única regra. Vocês lembram quando Moisés tirou o povo do Egito? E o povo pecava muito e Deus ficava irado. E ele mandava determinadas pragas, como aquelas serpentes. O que Deus mandou Moisés fazer? Moisés, levanta uma serpente e todo aquele que olhar para ela vai ficar curado. Aquilo já era um símbolo de Jesus, que um dia seria levantado na cruz do Calvário e todos que olhar para ele, confiar, vai ser perdoado de seus pecados, vai sarar a sua alma. Então, amados, olha que a coisa é diferente, mas é mais exigido de nós, para que vocês venham a ser filho de seu Pai que está nos céus. Eu disse no grupo que estaria falando sobre como a gente deve pensar nas coisas de Deus e não nas coisas da terra. Porque diz, onde estiver o tesouro, aí estará o vosso coração. Mas a gente olha para determinadas pessoas, parece até que eles não pensam no céu. Porque a tendência é querer juntar coisa na terra. Faz tudo para aparecer aqui na terra, para ser benquisto aqui na terra, para ser honrado pelos homens na terra. Quem faz assim, quem é honrado aqui na terra, já tem o seu galardão. Não precisa mais ter galardão no céu. Amados, como eu estou distante de vocês, e o Teixeira está de máscara aqui, não vai ter nenhum risco, se porventura eu estivesse contaminado, de contaminar ele. E esse microfone não vou passar para nenhum de vocês. Então eu vou tirar, que facilita para falar um pouquinho mais. Então, amados, se nós queremos ser filho de nosso Pai que está nos céus, nós temos que pensar nisso, porque onde está o nosso tesouro, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. A gente tem que pensar, será que é importante para nós o céu? Papai do céu é importante para nós? Então vamos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque as coisas da terra é a vanglória, é acumular riqueza,
é se gabar do que faz. E a gente tem que vigiar, porque a nossa natureza se inclina para isso. A minha natureza se inclina para me exaltar. Eu não sou diferente de nenhum de vocês. Mas o que eu tenho que fazer é sujeitar a minha velha natureza pela nova natureza divina que o Senhor trouxe para mim, que o Senhor implantou em mim, a nova natureza, a natureza de cidadão dos céus. Eu tenho dupla cidadania. Como homem, sou cidadão terreno, filho do seu Oswaldo Honorato da Silva, de saudosa memória, e da dona Antônia Ferreira da Silva, que dia 13 fez 91 anos, e está lá com saúde, servindo a Deus. Como cidadão humano, sou filho deles, mas como cidadão divino, sou filho do meu Pai, que está no céu. E eu tenho que lembrar, eu não sou melhor do que nenhum ímpio, para Deus derramar bênção sobre mim e sobre ele, não. Quem sabe o plano que Deus tem para muitos dos ímpios que a gente vê hoje, agindo desordenadamente. Quem sabe Deus tem planos maravilhosos, e se Ele der lugar, Deus vai executar o seu plano, porque cada um de nós temos também livre-arbítrio, só aceitamos o plano de Deus se quisermos. Se não quiser, a gente rejeita, só que vamos pagar o preço. Na lei da física diz assim, que para toda ação tem uma reação, e para toda força numa direção tem outras forças contrárias a ela. Nas coisas divinas é assim também. Se você for obediente, se você seguir a orientação do Senhor Jesus, você tem promessa de salvação. Mas se você rejeitar o Senhor Jesus, tem promessa de condenação. Agora, vai continuar sendo abençoada aqui na terra, mesmo porque a igreja está na terra. E enquanto a igreja estiver na terra, os principais demônios continuam presos. Depois que a igreja for arrebatada, alguns demônios que estão na prisão serão soltos para tentar as pessoas durante a grande tribulação. Mas a igreja não estará mais aqui. A igreja estará na glória com o Senhor. Aleluia. Então, Jesus ensinando diz, ora, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Está tudo aí. Você lembra do filho pródigo? O moço pegou tudo que tinha, foi embora, desperdiçou tudo. E depois de um tempo voltou, o pai o recebeu, muito alegre, colocou o anel no dedo, colocou a melhor veste, disse para ele, para os seus servos, tragam a melhor roupa e vistam-no, tragam a sandália, põem em seus pés. Mas quando o outro filho chegou e olhou, viu a festa, ficou com ciúme. Ainda diz assim, pai, eu estou há tanto tempo contigo, tu não me dá um cabrito para me banquetear com os meus amigos, mas esse teu filho, não disse nem meu irmão, disse esse teu filho, desperdiçou com as meretrizes, jogou tudo fora, e agora vem tu dar-lhe uma festa dessa. O pai disse, ora filho, tudo que é meu é teu, está tudo à tua disposição. Filho do pai tem direito à herança, e participa dos bens com o pai vivo, porque o nosso Pai Celeste nunca vai morrer. Os pais terrenos, os filhos só herdam a herança depois que ele morre, mas com o nosso Pai que nunca morre, a gente herda a herança com ele vivo. Aleluia! E foi o que ele disse para o seu filho mais velho, ora, tudo que é meu é teu, se tu não está usando é porque não quer, está à tua disposição. Aleluia! O sol continua brilhando sobre você, as bênçãos de Deus continuam caindo sobre você, sobre os ímpios também, mas eles não reconhecem. É como aqueles 10 leprosos, eles de longe clamaram, Senhor, tem misericórdia de nós, nos abençoa, e o Senhor disse, olha, vocês vão se mostrar lá para o sacerdote, e vocês, dê lá a oferta que for necessário. E eles, uns nem queriam sair, e outros, não, nós vamos. Se ele mandou esse camarada, ele pode. Vamos obedecer. Se nos mandasse fazer algo tão difícil, nós não faríamos.
Por que não obedecer a isto? E foram. E quando começaram a andar, e de repente olharam, a sua pele estava limpa, não estavam mais leprosos. E um samaritano disse: ora, vamos lá agradecer a ele que nos curou. E os outros disseram: não, vamos seguir, fazer o que ele mandou. E não foram gratos o suficiente para voltar. Apenas um samaritano voltou. E ele voltou, se jogou aos pés do mestre, agradecendo pela cura. E o Senhor disse: ora, não eram 10 os leprosos que foram limpos? Como só um voltou? E ele ali disse: ora, grande é a tua fé, perdoado te são os teus pecados. Então os outros 9 ficaram apenas com a bênção material. Mas esse último, o samaritano, foi grato. Ele ficou cheio de amor pelo mestre, e veio e agradeceu, e pela gratidão dele, ele ganhou a salvação. Aleluia, glória a Deus. E nós temos vindo para cá, para a igreja, é só por causa das coisas terrenas? É só para se dar bem em casa, se dar bem no emprego? Será que é por isso? Não, amado, o nosso alvo é Cristo. Aleluia, o nosso alvo é Cristo. Nós vimos aqui, porque aqui a gente ouve a palavra de Deus, a gente ouve testemunho de irmãos, a gente adora junto com os irmãos, adora o Senhor, louva o Senhor, mas nós não estamos só pelos bens terrenos, não apenas pela vida terrena. É como disse Paulo: se nós esperássemos pelo Senhor, se nós estivéssemos aqui apenas pensando na vida terrena, nós seríamos aqueles que mais precisam da misericórdia de Deus. Seríamos os mais miseráveis que mais precisa de misericórdia. Mas o nosso bem não é apenas terreno, nossa terra é os céus. Nós estamos aqui passando um tempo, mas estamos esperando o Senhor, que nos levará para estar com Ele. Aleluia. E o sol continua brilhando sobre nós e sobre os ímpios. E quando sairmos da terra, muito desse sol que está brilhando hoje vai parar de brilhar. Glória a Deus. Muito vai parar de brilhar, até que Cristo venha para estabelecer o seu milênio na terra. Põe o próximo, Jonathan, por gentileza. Se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem. Amar quem nos ama é muito fácil. Ora, tão bom quando as pessoas nos amam, nos tratam bem, nos põem no altar, elogia-nos, não é? É fácil amar essas pessoas. Agora amar os que estão nos maldizendo, levantando calúnia. Mas, amado, amar os que nos amam, os ímpios fazem assim. Os publicanos. Hoje nós vimos uma decisão no Supremo, que foi unanimidade dos ministros concordando com o outro ministro, né? 100%. Porque é normal uns amarem os outros, os seus colegas, aqueles que vos fazem bem, que estão compartilhando as coisas. Mas o Senhor nos ensinou diferente, nos ensinou a amar os inimigos, amar quem nos faz mal, quem nos odeia, quem nos persegue, quem quer ver a nossa caveira, como diz por aí. Jesus mandou amar essas pessoas. Para ser cidadão do céu, não podemos ser cidadão comum. Temos que ter algo diferente, para quando o Senhor vir, ver algo diferente em nós. A Bíblia diz: quando o Senhor vier, porventura achará fé na terra? Ou estaremos igualados com os ímpios, que ele olhar assim, nós aborrecendo aqueles que falam mal de nós, nós odiando aqueles que nos maltratam, vai ver tudo igual ou vai achar alguém diferente? Se alguém quer ser diferente, quer agir como cidadão do céu, levanta a mão e glorifica o Senhor. Aleluia, porque o Senhor precisa te achar diferente, precisa achar fé na sua vida quando Ele vier. Glória a Deus. Vê o próximo, Jonathan. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isto. Ora, os pagãos, aqueles que não têm Deus, eles cumprimentam os seus semelhantes, os seus colegas da mesma forma. Mas nós não precisamos cumprimentar apenas aqueles que são nosso irmão. Não posso falar apenas com o Teixeira porque é pastor junto comigo. Eu, da mesma maneira que trato o pastor Teixeira, tenho que tratar o João,
Bismarck, qualquer um dos irmãos, né? Porque todos estão debaixo da proteção de Deus, todos são amados por Deus, e para me ser filho do meu Pai que está no céu, temos que agir como meu Pai age, e o meu Pai manda a chuva, manda o sol sobre o ímpio e sobre o justo, então eu também tenho que amar e ajudar tanto o justo quanto o ímpio. Vocês entenderam? Por isso que muitas vezes nós temos liberado aqui da nossa dispensa sacolão para pessoas que nunca frequentaram a nossa igreja, pessoas que nunca foram crente, mas precisando a gente tem ajudado alguns. Não sabemos se eles reconhecem algum dia, mas é obrigação nossa. Precisamos ser diferente para ser cidadão dos céus. Põe o próximo, por gentileza. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Né? Sejam perfeitos. Aqui ele apertou mais um pouco, né? Como é que um comedor de feijão que nem nós vai ser perfeito? Apertou bem mais, né, Jonathan? Sejam perfeitos. Amados, em nós mesmos não há perfeição. A Bíblia diz que o que melhor há em nós não passa de trapos de imundície. Eu não vou nem explicar o que é trapo de imundície. Depois vocês pesquisem em casa. Para vocês verem o que é, tá? O que há de melhor na natureza humana é isso. Mas só que um dia nós fomos transformados. Quando Ele chamou, o Espírito de Deus veio morar em nós. Com o Espírito de Deus morando em nós, Ele limpou a casa. Ele tirou as imperfeições. É para Ele ter tirado, se não tirou, está tirando ainda o ódio, a inveja, a contenda, a perseguição. É para ter tirado a inveja, é para ter tirado o querer se dar bem em tudo. Eu disse dias atrás que a nossa sociedade, ela prepara os nossos filhos para competir, deveria preparar para compartilhar, para agregar, mas ela prepara para competir. Competidor está sempre em antagonia um com o outro, está sempre disputando, sempre um querendo chegar na frente do outro. Mas como cristão não deve ser assim. Como cristão nós queremos que o meu irmão cresça mais do que eu. Precisamos fazer como João Batista diz. É importante que ele cresça e que eu diminua. Paulo ensinou assim nas suas cartas, né? Considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmo. Foi assim que foi ensinado. Então eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu deveria saber mais, porque talvez tive mais oportunidade de estudar, tive mais tempo dentro da igreja, mas o meu galardão não é diferente de nenhum de vocês. O preço que foi pago pela minha salvação foi o mesmo preço. Na Bíblia narra de um homem, um mordomo infiel, que o patrão dele soube que ele estava desperdiçando os seus bens e que não estava cuidando direito. Aí o patrão chega para ele e diz: ora, tu não vai, o que é isso que estão dizendo de ti, rapaz? Tu não vai poder mais cuidar das minhas coisas. Em determinado tempo vou te tirar da frente das coisas, porque tu não pode, estão falando muito de ti. E aí, quando o patrão saiu, ele ficou pensando, disse: ora, o patrão vai tirar a mordomia, vai tirar o meu emprego. Eu não vou trabalhar na roça que eu não tenho força. Nessa tradução diz assim, Ganiel: eu não tenho força para pegar um enxadão e abarcar aí no solo. Roubar eu tenho vergonha. O que eu vou fazer? E aí ele já teve uma ideia. Aí começou a chamar os devedores do seu patrão. E aí um devia 100 alqueires. Disse: ora, tu vai e tu anota só 80. E aí chamou o outro devia 100 e outras coisas lá. E disse: ora, anota só 50 e vai. O que ele pensou? Eu vou fazer amizade com esses que devem, vou perdoar a dívida. Ele estava todo errado, ele tinha que receber 100%, né? Mas ele disse: eu vou perdoar as dívidas, porque quando eu for deposto aqui da minha função, essas pessoas vão me receber nas suas casas.
Mas é interessante que as duas custou o mesmo preço. E ali quer dizer que a salvação, tanto do que deve muito quanto do que deve pouco, é a mesma coisa. Tanto do grande pecador como o pequeno pecador, o preço da salvação foi o mesmo. O sangue de Jesus lá no Calvário foi o preço da nossa salvação. E quanto a ser perdoado muito ou pouco, para Deus não faz diferença. Ele perdoa todos que se arrependem. E aí Jesus trouxe uma lição dizendo: ora, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas não deveria ser assim. Nós, como filhos da luz, deveríamos ser mais prudentes do que os filhos das trevas, porque nós temos a luz de Deus na nossa vida. Mas às vezes negligenciamos às vezes o culto, às vezes negligenciamos com outras obrigações espirituais que temos. Às vezes fazemos um compromisso no início do ano: esse ano todo dia eu vou tirar 1 hora para orar. Antes de passar os 2 meses você já esqueceu, às vezes está orando 10 minutos, 5 minutos. Então, amados, devemos ser mais prudentes do que os filhos das trevas. Nos esforcemos para sermos mais prudentes, porque assim estaremos agradando mais ao Senhor. Então, a Bíblia manda que a gente seja perfeito. Deus é perfeito, amados. Nós encontramos também pessoas em nosso meio que não gostam de ouvir conselhos, que não ouvem o conselho. Aliás, até ouve, mas fica com raiva da gente se a gente der conselho. Mas o próprio Deus aceitava o conselho. Põe para nós Gênesis 18, 24 a 33. Gênesis 18, 24 a 33. Vocês vão ver que o próprio Deus aceitava a opinião do homem. Vamos ler junto aí? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Põe o próximo. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratar o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Olha a resposta de Deus. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. E aí Abraão continuou conversando com o Senhor e chegou até 10. E aí quando Abraão percebeu que nem 10 justos tinha na cidade, ele ficou quieto, né? Ele entendeu que Deus estava conversando com ele, mas ele não podia forçar mais do que isso. Então Deus conversa com o homem, mas tem um limite. Lembre disso, tem um limite. E não ultrapasse o limite de Deus. Não ultrapasse com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus gestos. Porque Deus tem um limite para lidar com ele. Então Deus ouviu Abraão. Se tivesse ali o justo que Abraão pedia, Deus tinha poupado a cidade inteira. Não tinha nem 10 justos, só tinha Ló, as suas 2 filhas. Até a mulher não era tão justa que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Só escaparam 3 daquela cidade. Estava longe de ter 10, né? Outro caso também nós encontramos. No Antigo Testamento também, era olho por olho, dente por dente. Mas os ensinamentos que Jesus trouxe, o profeta já falava disso, Jeremias 31, 29 a 30. O profeta naquela época, aproximadamente 750 anos antes de Jesus nascer, ele já via o dia de Jesus nascer e a mudança que ia acontecer no relacionamento de Deus com o homem. Olha só, vamos ler junto aí. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Eram só 2, né? (29 e 30). Então, amados, no Antigo Testamento diz que Deus visitava
até a 4ª geração. Então, muitas vezes o pai pecava, o filho pecava, o pai ia pagar pelo pecado do filho. Mas o profeta diz, põe no o primeiro versículo, 29. Naqueles dias não se dirá mais, o profeta está falando de futuro, nos dias do Senhor Jesus, não se dirá mais. Mas nos dias após a vinda do Senhor Jesus, houve uma mudança de relacionamento. Cada um que pecar vai pagar pelo seu próprio pecado. Ainda diz, tem outro texto, parece que é Ezequiel, não será mais dito, esse ditado em Israel, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos foi quem botaram. Não, cada um vai dar conta de si mesmo perante Deus. Saiba disso, você é responsável pela sua vida diante de Deus. É claro que daqueles que Deus colocou na frente do rebanho, será um pouquinho mais exigido, mas cada um é sacerdote de si mesmo, da sua casa, da sua família. Coloque isso na sua cabeça. Nós estamos vivendo esses dias que o profeta falava. Naqueles dias, cada um vai dar conta de si mesmo perante Deus. Veja na época de Paulo, 1 Coríntios 8, 9 a 13. Nós já estamos concluindo o que nós tínhamos para falar hoje. 1 Coríntios 8, 9 a 13. Vamos ler juntos? Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Nós temos liberdade, mas tem que ser uma liberdade com responsabilidade, né? O próximo. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer no templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim esse irmão fraco, porque em Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Veja como a coisa apertou também aí. Então, se a gente sabe, a Bíblia diz em determinado lugar que comer de tudo que põe na mesa. Mas tem um irmãozinho que não tem esse conhecimento da palavra e vê você comer em determinada casa. Ora, ele não podia comer naquela casa só tem ímpio. Acusaram Jesus quando entrou na casa de determinadas pessoas. Ora, se esse homem fosse profeta, ele sabia que essa casa ia de pecador, não devia nem entrar aí. Então, na época de Paulo, na cidade de Corinto, a idolatria era enorme. Mas tem a orientação bíblica que comer de tudo que põe na mesa. Você estava trabalhando, evangelizando, por exemplo, Paulo evangelizando, ele chegasse numa casa para pregar o evangelho, colocasse na mesa ali aquelas comidas, ele cria que não ia fazer nenhum mal para ele podia comer. Mas um irmãozinho fraquinho que tinha um conhecimento, que não coma nada sacrificado aos ídolos, que não conhece outro versículo que diz que tudo é puro para os puros, mas para os impuros nada é puro. O irmãozinho que não tem esse conhecimento vai se escandalizar se visse Paulo evangelizando e parou para comer numa casa de pessoas idólatras, né? Vocês estão entendendo o que Paulo quis dizer aí? E esse irmãozinho ia se escandalizar e poderia até perecer. Aí por isso Paulo disse, ora, eu poderei parar até de comer carne. Está até depois até o versículo 13, Jonathan. Foi até o 13? 8 a 13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Tão bom uma alcatra assada, né? Uma bistecazinha, pingando a banha, Cadmiel. É uma delícia. Mas para não escandalizar o irmão, a gente pode até rejeitar isso, né? Paulo dizia que podia até rejeitar. Amados, para não escandalizar os irmãos, a gente rejeita muito dos prazeres desta vida, muitas coisas que nem seria pecado para nós participarmos.
Isso é que Paulo está querendo dizer. Muitas coisas que nem pecado é, mas para não escandalizar o irmão que conhece pouco, eu vou abrir mão disso. Até de uma picanha pingando banha, eu vou abrir mão. Se o meu irmãozinho vai se escandalizar, eu não quero ver o meu irmão ir para o inferno. Eu vou abrir mão. Entendeu? É assim, amado. Para ir para o céu é assim. Eu disse aqui no dia 31, naquela ministração que eu fiz, as pessoas vão para o inferno, não é só por causa de fazer coisas erradas, é porque deixar de fazer coisas boas, não se arrepender, não abandonar o erro, insistir em fazer as coisas erradas e finda indo para o inferno. Morre sem Deus e aí não tem jeito. Queria ler a última referência para concluir. Devemos vigiar para não desviar ninguém da verdade. Mateus 18, 6 a 8. Com esse texto aí nós vamos concluir. Mateus 18, 6 a 8. Vamos lá? Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos e os dois pés, ser lançado no fogo eterno. Então, amados, é assim. Por que a igreja às vezes disciplina alguém? Por causa dessas coisas aí, né? Porque se a igreja não tomasse providência diante dos erros de alguns irmãos, todos iam se escandalizar, né? Aqueles que conhecem o problema se escandalizariam. E aí, melhor a gente cortar do rol da disciplina por algum tempo, até que a pessoa dê fruto e aí passa a comunhão novamente. Então, amados, para ir morar no céu, precisamos ser diferente do mundo. Vocês entenderam? Precisamos que o nosso alvo seja os céus realmente. Precisamos pensar no céu, agir como cidadão do céu. Às vezes uma coisa parece tão boa, mas a gente olha assim, olha, pela palavra de Deus eu não posso, porque eu quero ir para o céu. Então, amados, é assim, a vida do cidadão do céu, para ser chamado filho do nosso Pai que está no céu, é uma vida de renúncia. Renúncia a muitas coisas, renunciamos muitas coisas para termos os céus. Esteja de pé. Queremos agradecer a cada um que esteve conosco nesta noite aqui. Obrigado a você que está nos ouvindo do seu lar. Foi um prazer falar do Evangelho a você. E esperamos que esta palavra produza fruto na sua vida. Na hora que vier as propostas para você fazer coisa errada, lembre que você é filho do Pai que está no céu. E o seu tesouro está no céu. Então você deve estar pensando nas coisas que são do céu e não nas que são da terra. Pastor Teixeira, ora para nós em Petra a bênção apostólica também. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Nós vamos estar orando, encerrando este culto, ensinamento da palavra de Deus para aqueles que têm um objetivo. Amados, os avisos são os avisos normais, ninguém me trouxe nenhum outro aviso diferente. Na sexta, culto nos pontos de pregação. Amanhã, culto nas congregações. Sábado, às 15 horas, tem culto infantil aqui com as crianças. E às 17 horas, os adolescentes, né? Alguém sabe se tem com Jesus às 6 da manhã, às 8 aqui? Não, né? Auxílio de Cristo não tem, né? Então, os avisos normais. Pastor Luzivan não veio, vocês sabem que ele está cumprindo uma quarentena, que ele participou do enterro,
e teve contato com a família do pastor Olimar, que faleceu esse dia, vítima do Covid-19. Então ele não veio por isso. Alguns outros irmãos também, pastor Enoque está se recuperando também, e outros irmãos que não vieram, muitos por causa dos 20% também. Então agradecemos que vieram, e os avisos principais eram esses. Obrigado. Continue, pastor. Ensinamento muito bom para aqueles que têm um alvo, que é os céus. É que nós vamos nos esforçar para ser semelhante a Cristo. Que o Senhor era humilde e simples. Oramos. Glorioso Deus, Pai que estás no céu. Te louvamos, te damos graça, meu Senhor Deus da glória, por esse momento tão importante, Senhor, por nós termos chegado aqui, ó Pai, Senhor Deus, neste templo, dobrados nossos joelhos, Senhor, orados a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, pela vida da nação, Senhor, que está passando um momento, Pai querido, Pai eterno, a qual esse vírus, meu Senhor Deus da glória, mas nós cremos e confiamos que o Senhor, meu Deus, está no controle de todas as coisas, Pai. Louvamos ao meu Senhor Deus pela vida do nosso pastor presidente, Luiz Ivan Aguiar, da sua família, pela vida do pastor Josué Norato, Senhor, da sua família, Senhor, por nós estarmos aqui aprendendo, meu Deus, ouvindo a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo, que interaciona a qual nós estamos ainda nesta terra, para que possamos, meu Senhor Deus, melhorar a nossa vida cada vez mais espiritual e termos o desejo, meu Senhor Deus, de estar sempre na Tua casa, louvando e glorificando o Teu nome. Assim, meu Senhor Deus, nós oramos pela vida dos nossos irmãos que estão assistindo pelas redes sociais, que eles possam, Deus, ter, Pai, também ouvido esta palavra ao encontro dos vossos corações e assim meditarmos juntamente conosco. Agora, Pai, nos leve em paz, em segurança para os nossos lares, nos livrando do homem sanguinário, do coração malvado. É que nós te pedimos, ó meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. As palmas louvam ao Senhor mais uma vez.